Então, vamos dar início ao quarto seminário da série Memórias Póstumas, um Contemporâneo. No dia de hoje, nós teremos a temática da morte. Qual é o espaço da morte no livro? E para essa apresentação, nós convidamos duas pesquisadoras que pesquisam o narrador e as fronteiras do relato. A Vilma Galego, que é doutora pela Universidade de São Paulo, e a Mirtes Portela, que é mestre e doutoranda pelo Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo. Então, vamos dar início à palestra agora, e a palavra está com vocês. Olá, eu sou a Mirtes, que a Maria Rosa acabou de apresentar, né, para diferenciar da Vilma, que será a próxima a falar. Nós vamos falar sobre o espaço da autoria em Memórias Póstumas Brás Cubas, né, como uma transgressão, né, e uma instância sempre em fuga. Para isso, a gente vai iniciar chamando a discussão três teóricos da literatura, e o primeiro deles é o Barthes. É o Barthes que, em 68, escreve A Morte do Autor. Nós vamos fazer um percurso por esses três autores, e rapidamente, e aí vamos iniciar a análise dessa instância autoral em Memórias Póstumas. É interessante pensar que quando o Barthes fala todo o texto é escrito eternamente aqui e agora, ou a escritura é o lugar da perda do corpo que escreve, isso em 68 vai causar alguma polêmica, né? Porque vai haver questionamentos a respeito dessa morte do autor, desse apagamento do autor. Porque quando ele diz que todo texto é escrito eternamente aqui e agora, é como se o texto nunca parasse de ser escrito. Sua escritura é contínua, né? E que essa escritura é o lugar da perda, né, do autor real. Isso é muito interessante pensar. Por quê? Porque já no surrealismo havia essa proposta da escrita automática, por exemplo, da escrita coletiva, que também já vinha implícita a proposta da dessacralização dessa instância autoral real, né? Essa figura autoral como uma figura de autoridade. Então, Mallarmé também, Valéry, Proust, né, vão falar sobre a primazia da linguagem, né? A linguagem, inclusive o Mallarmé vai falar assim, é a linguagem que fala e não o autor, né? É ela que performatiza, por exemplo. Então, quando o Barthes fala sobre isso, sobre essa perda, né, a perda, e vai dizer, né, que o autor é essa personagem moderna, né, que vai, vamos dizer assim, vai ganhar prestígio numa sociedade capitalista, isso desde antes, né, do capitalismo, essa figura, essa pessoa humana que ganha importância, né? Quando ele diz que essa figura, né, que se desacraliza essa figura, quer dizer, e que outro tempo não há, senão o tempo da enunciação, problematiza essa figura autoral, né, que se pensava autoridade. E agora a Vilma vai falar sobre o outro autor. Então, nós decidimos, né, fazer essa escolha de inscrever esses três escritores aqui no início do nosso trabalho, levando em consideração a relação que eles têm quando a gente pensa na questão autoral, né? Porque um relê o outro.
Então, Foucault, a partir também da leitura desse ensaio A Morte do Autor, de Barthes, se questiona, né, se esse autor morreu, esse espaço que ficou vazio, o que acontece nesse espaço, né? Então, é a partir disso que ele escreve, em 69, as funções desse autor. Ele começa a chamar, então, de função de autor e escreve sobre isso, né? Que função tem esse autor? Ele está morto mesmo? Segundo Foucault, esse autor, ele se coloca no lugar do morto, né? E esse lugar é o lugar possível para que, de fato, o texto, né, a escritura, a linguagem que fala por si mesma, ou a partir dos seus próprios elementos, possa, então, atuar, né? A escrita, segundo Foucault, não está ligada à expressão e à interioridade, mas a uma exterioridade, né, que se desdobra na medida em que se basta a si mesma. Então, ele vai dizer aqui no trechinho que eu destaquei, né, que a marca do autor reside unicamente na singularidade da sua ausência. A ele cabe o papel do morto no jogo da escritura. Então, nesse lugar de morto, né, é que a escritura vai acontecendo. Essa abertura, esse espaço que surge quando o sujeito que escreve não para de desaparecer, né? Eu destaquei um trecho de Memórias Póstumas para pensar nisso, né? Esse autor no lugar do morto e essa linguagem, então, né, que fala por si mesma e que acaba escrevendo um jogo em que o autor cada vez mais, né, desaparecido e a linguagem em relação, né, com essa abertura, com esse texto que se abre para a travessia do leitor e do autor juntos, né. Esse trecho do Memórias Póstumas, temos que Marcela, recebendo um piparote do passado, rolou até tocar em Brás Cubas, o qual, cedendo à força impulsiva, entrou a rolar também até esbarrar em Virgília, que não tinha nada com a primeira bola. E eis aí, como pela simples transmissão de uma força, se tocam os extremos sociais e se estabelece uma coisa que poderemos chamar de solidariedade do aborrecimento humano, né? Aqui eu consigo ver, né, esse afastamento desse autor e o que está em jogo são essas vidas agora dessas personagens, né, que lá na frente até o Agamben vai dizer que são vidas jogadas, né, não realizadas e nem ditas, mas sim jogadas, né. Então, passando rapidamente pelo Foucault, porque a nossa leitura, ela encontra apoio realmente no texto, o que é um autor do Agamben, né? É o texto que vai guiar a nossa leitura em relação às memórias. Era só para a gente fazer essa pequena introdução, colocando assim em cena, né, essa trajetória até histórica desses estudos sobre a figura autoral. Então, agora a Mirtes continua. Bom, o Agamben vai retomar esses estudos e vai falar sobre esse tema da impessoalidade na escrita, né? Relacionando o afastamento do autor ao gesto autoral, né? E que ele vai falar que o sentido, né, vai ser encontrado, o sentido desse afastamento, desse gesto do corpo, esse afastamento do corpo e o gesto autoral vai encontrar sentido em face da leitura, em face do leitor, né? É interessante como ele vai falar sobre isso, né? Que é a primazia da linguagem, que aqui retoma com muita força, quando ele vai dizer que uma subjetividade é criada quando um autor se põe em jogo na linguagem, né? Uma outra subjetividade é criada e essa subjetividade jamais coincidirá com aquele que a criou.
Isso é muito, muito interessante, porque ele vai dizer, então, que o autor não é mais que a testemunha, mais que o fiador da própria falta no texto, na obra, né, em que foi jogado. E o leitor não pode deixar de soletrar o testemunho, não pode, por sua vez, deixar de transformar-se em fiador do próprio inexausto ato de jogar, de não se ser suficiente. Então, definir como se exerce a função autor não é dizer que o autor não existe, como já está dito em Foucault. Ele diz, né? Eu não disse que o autor não existe, o Foucault diz, mas que é preciso saber onde, como ele aparece e desaparece, né? O que equivale, né, dizer, afirmar que é necessário observar como a função autor se joga e é jogado no texto, como disse, como vamos dizer, como disse a Vilma, e vamos continuar na busca em Memórias Póstumas. Quer dizer, ocupar o lugar do morto no texto não é a mesma coisa que não existir. É existir de uma outra maneira. Uma outra vida foi criada. E agora a Vilma vai falar sobre essa perda do corpo. Certo. Entendendo, então, esse percurso que nós instauramos aqui, né, a partir do Agamben, pensar o gesto é bastante importante, né? O que é, então, um autor como gesto? Segundo Agamben, né, o gesto é uma medialidade sem fim, que exibe e suporta a si própria. E o que a gente entende enquanto está lendo, né, a partir dessa perspectiva do gesto, é de encontrar no texto a exibição dessa medialidade, né, já que é possível colocar visível um meio como tal. Não se trata de comunicar um conteúdo, né, mas de mostrar a linguagem enquanto linguagem, exibir o dizer e não o que se diz, né? A comunicação é uma potência. Então, o próprio Agamben vai dizer que o cinema, né, é um registro da perda do gesto, mas também é uma tentativa de recomposição desse gesto, né? Então, ler o Machado de Assis, aqui agora, as memórias, né, nessa chave, procurar, então, encontrar esses gestos, né, no texto, para a gente entender um pouco essa figura autoral, né, como que ela aparece como gesto, como a Mirtes disse, esse autor, ele está em fuga, né, ele atesta o tempo todo a ausência dele, é ter estado lá, mas já ter saído, né. Então, como disse a professora Paulo no seminário dela, né, é buscar esses indícios, já que o texto é indiciado, né. Esse autor é um fantasma, ele está e ele não está, e ele é uma composição de tantos eus, né, é isso que a gente vai tentar agora mostrar nessa nossa leitura. Aqui tem um trechinho que eu também retirei para dialogar um pouco com essa ideia do registro da perda e a reapropriação do gesto, que é: expirei às 14h de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi, né? Então, aqui existe já um registro da perda desse corpo, né? Mas já tem aqui um índice desse gesto, né? Esse autor que não está, mas que mostra para a gente essa cena dessa morte, né? Então, eu passo para a Mirtes agora. Bom, seguindo o percurso, como gesto, essa perda como gesto autoral, é interessante observar os prólogos também, né? Por quê? Porque
os prólogos comprometem esse distanciamento que estava ocorrendo. Quer dizer, o autor das memórias está morto. Ele já assume, faleci e tal, na minha chácara de Catumbi. Mas aí, com os prólogos, você tem um comprometimento desse distanciamento, né? Se você tinha inicialmente, né, a lápide, né, Machado vai assumir um prólogo e Brás Cubas assume o outro. Então, quando o Machado de Assis assina, né, o prólogo que diz: corrigi o texto em vários lugares, meu Brás Cubas, né, assinado Machado. Ou então, no outro prólogo, você tem obra de finado, escrevia com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. E esse é o Brás Cubas que assina. Fica uma questão bastante, vamos dizer assim, difusa da autoria dessa voz, não é? A pergunta: qual é a consciência linguística das memórias, né? Em Oliveira, num texto muito interessante, O Ver e o Verme, há uma divisão, né, entre autor defunto, autor suposto ou defunto autor, e autor real, né? Uma autoria tripartida. Mas isso se complica ainda mais quando você tem o autor como leitor, editor e autor novamente. Fica uma complexidade impressionante. Quer dizer, de Brás Cubas se pode dizer, talvez, que viajou a roda da vida, né? É uma fala. Não digo mais para não entrar na crítica. Você tem aqui um leitor do próprio texto, né? Então, quer dizer, interessante observar que essas falas, esse discurso sobre a personagem do Brás, né, Machado revela a veia crítica e editorial, né, de um leitor às voltas com o texto. Isso é de uma complexidade, quer dizer, parecia simples, ele já está morto, acabou. Mas não, né? Esse gesto é um complicador. E a Vilma agora vai falar sobre o método. Sim. Ao ler o texto, eu fui recolhendo todas as falas, todas as referências que tinham alguma relação com a autoria, né? Então, eu vou apresentar rápida uma parte disso que eu selecionei. São trechos, né, que abordam a questão do método. Então, uma espécie de um inventário aqui de rastros para tentar mostrar essa mediação, né, essa exibição da linguagem, então, e já que esse autor é aquele que está sempre em fuga, né? Então, primeira coisa, né, aparece lá a obra de finado e já é um problema, porque, como já discutimos, né, nos outros seminários, isso é um lugar inédito, né, essa autoria de um defunto, né, um fantasma. Um outro trechinho, que é esse aqui: evito contar o processo extraordinário que empreguei na composição destas memórias, trabalhadas cá no outro lado do mundo. Então, se a gente for pensar a partir de Agamben, né, de fato, ele não conta esse processo, mas ele exibe esse processo, né, ele mostra esse processo. E aí é que o leitor tem que entrar nessa perspectiva de uma leitura construída na percepção, né, na simultaneidade, para observar essa mediação, essa medialidade que ele apresenta, né. É uma construção assim que demanda um leitor bastante atento, porque eu fico pensando que uma obra como essa, até hoje, demanda chaves de leitura, né, como o nosso grupo tem feito. Então, imagino que para a época que ele foi escrito, como que avançamos nessas leituras, né, ocupando esse espaço tão grande e múltiplo e dialógico que o romance apresenta. Esse autor ainda,
o Brás Cubas diz assim: eu deixo-me estar entre o poeta e o sábio. Então, uma consciência aqui desse projeto que ele pretende desenvolver, né? Esse livro das memórias. No outro trecho, ele diz: talvez eu exponha ao leitor, em algum canto desse livro, a minha teoria das edições humanas. E ele mostra, né, essa teoria. E, ao final do romance, penso que a gente entrou em contato com todas as edições dele, né, as edições fracassadas, mas as edições que ele foi apresentando, né. Aí vou direto para esse trechinho final aqui, quando ele diz assim: viram? Nenhuma juntura aparente, nada que divirta a atenção pausada do leitor, nada, de modo que o livro fica assim com todas as vantagens do método, sem a rigidez do método. Então, um autor que, ao longo da narrativa, também vai contando para o leitor coisas que ele pretende fazer, né, nessa obra. É lógico que ele trapaceia um pouco com o leitor, porque muitas vezes diz que vai fazer uma coisa e não faz, né, mas ele constrói um jogo bem dinâmico quando ele salta capítulos, quando ele pede para esse leitor voltar para um outro, né, ele vai brincando com esses capítulos e jogando o leitor para um lado e para o outro, né, como a própria construção da obra. Ele diz que esse texto ele vai para um lado, vai para o outro, para a direita e para a esquerda, né. E, para terminar esse slide, ele diz assim: isto que parece um simples inventário eram notas que eu havia tomado para um capítulo triste e vulgar que não escrevo. Então, um pequeno inventário desses rastros, né? Esse autor, então, contando um pouco desse projeto autoral, é lógico que são exibições, né, desse texto que ele vai construir. Ele não vai explicar para a gente isso, né, mas são trechos que eu fui coletando, porque eu pensei, poxa, esse autor, ele vai falar sobre autoria dentro desse romance, né, então esses trechinhos dá para a gente pensar um pouco nesse método, né, porque inclusive esse método aparece muito no romance, né, é uma questão que interessa para esse autor, o Brás Cubas. Então, eu passo para a Mirtes agora. Então, pensando nesse método que explicou, que a Vilma acabou de explicar, isso evidencia essa instância autoral que se indetermina, né, que se dilui, não é? E para nós, leitores e leitores críticos, fica esse questionamento sobre quem narra, não é? Quer dizer, põe-se em crise aí uma autoria que se queria objetiva, clara, né? Há aqui um embaralhamento, né? Uma autoria, uma instância autoral fraturada, não é? Que mais se dilui ainda quando é o próprio Brás, né, que na última frase do prólogo afirma, né, se a obra é linguagem, nessa afirmação que ele faz, a obra em si mesma é tudo, ele afirma a primazia da linguagem. E aí a gente pensa, pronto, então o autor morreu? Ele está morto? Bom, pode-se dizer que não, porque isso, na verdade, já era um gesto de camuflar essa autoria, né, de fazê-la fantasmática, né, bruxuleante, e deixar o leitor com essa dúvida, né? Quer dizer, desde a dedicatória, onde a escritura começou, já há esse gesto de diluição, né, de vamos dizer assim, de participação autoral. E agora eu passo para a Vilma para falar sobre essa linguagem. A obra em si mesma é tudo, né? Brás Cubas afirma já a primazia dessa linguagem, né, como um princípio fundante da obra.
É importante observar que, em relação à linguagem, né, o diálogo que esse texto das memórias tem com outros textos da literatura, né, mais do que uma intertextualidade, mas uma convocação de textos e de autorias, né, que aparece no texto machadiano, e eu penso que quanto maior o repertório desse leitor, mais ele acessa essas camadas, né, do texto, porque há citações que são diretas, né, outras são implícitas, e quando são implícitas, demanda realmente um leitor que consiga relacionar tudo isso, né, fazer os links. E falando em link também, né, o romance é um grande hiperlink, assim, né, os capítulos, a gente, como se estivesse clicando numa página e ela te joga para uma outra, que te joga para uma outra. Isso me faz muito pensar a questão da rede, né, como é uma rede intrincada e complexa, no sentido de que tem muitas partes relacionadas, né, simultaneamente. Então, e outra coisa, o Machado também é um autor que dá a medida do que leu, e o Brás Cubas também dá a medida do que leu, né? Então, a gente pode encontrar aqui um percurso desse autor que também é leitor, inclusive leitor de si mesmo, né? E eu escolhi aqui uns trechos para mostrar para vocês dessas citações diretas, né, e indiretas. Então, é muito explícito no texto, né, essas que eu coloquei aqui. Moisés, que também contou a sua morte. A diferença radical entre este livro e o Pentateuco. O discurso grave direto ao pé da campa, né? Vós que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo. Citações Garré, a Bíblia, Shakespeare e outros tantos, né? E as indiretas, decifra-me ou devoro-te, que é uma frase que remete, então, à esfinge, né, na tragédia grega de Édipo, ou ainda a cena que o hipopótamo leva a brasa a enxergar em derredor da espécie humana, né? A maneira que faz Circe a Vasco da Gama em Os Lusíadas de Camões. Então, uma obra que reflete muito toda a erudição, né, desse autor, depositada no Brás Cubas, né, e uma intrincada rede de eventos literários, né. Então, eu passo agora para a Mirtz. Então, a gente vê aqui essa intertextualidade incessante em Memórias Póstumas, da medida da leitura como componente da escritura, não é? A polifonia, né, essas referências a outros textos, a dialogia, né, a interação, né, entre textual, né, entre essa escritura e textos a que faz referência, é muito interessante isso. E a questão da alteridade. Se há alteridade na relação, né, se ocupar o lugar do outro entre as instâncias autorais, isso também se dá no nível da linguagem e do objeto mesmo do romance, né, da escritura desse romance. Pensando nisso, a gente pensou, tem um conceito do Barthes em que ele fala de texto escrevível, né? Texto escrevível, segundo ele, é um texto que nunca cessa de se escrever, né? É um texto, é uma escritura que continua vida afora, né? É uma escritura que não cessa. Então, pensamos assim, você lê um livro como aquele do Alexandre Vidal, Cloro, não é? Quer dizer, mesmo que diga ou não, que o autor diga ou não, que tenha referência em Memórias Póstumas de Brás Cubas, é muito difícil que o leitor não perceba
essa referência, não é? Visto que é um narrador morto, que cai morto no chão de uma sauna, não é? E vai falar sobre a própria vida, né? Uma vida que não foi vivida, né? Em sua plenitude, não é? Foi uma vida de homossexualidade reprimida. Difícil, né? É outra obra, é claro, o autor é outro também, mas é difícil você não lembrar. Agora, em 2020, saiu pela Iluminuras esse livro, Eu Morto, Memórias Póstumas da Quarentena. Muito interessante que esse autor, o Antônio Geraldo Figueiredo Ferreira, que eu não conhecia, né, nem a Vilma tampouco, né, nem nós não conhecíamos esse autor. Muito legal, porque esse poema, ele diz: morri, como pode o outro mundo, este mesmo aqui, se eu morto por aí, sem saber se vivi? No título, no tema, você vê essa referência direta. Músicas fazendo referência a Brás Cubas, peças de teatro, lá no Eva Hertz, né? Há 2 anos houve uma peça lá. Então, é interessante você perceber essa escritura que continua, né? Que não cessa nunca, não é? Passo agora para a Vilma para falar sobre o jogo com personagens, a leitura e a escritura. Certo. Pensando, então, nessa escrita, né, como uma encenação, e nesse autor que está sempre em fuga, né, que tem o seu traço assim marcante de ser inexistente na obra, no sentido dele abrir esse espaço para a linguagem, o Agamben vai dizer que o autor marca um ponto em que uma vida é jogada, né? E aí ele vai dizer que ela é jogada, não expressa, jogada, não realizada. Por isso, tanto o autor também como não pode fazer nada além do que continuar também na obra, não realizado e não dito, né? Então, não é uma relação de representação ou de simbolização, mas algo diferente, mais essencial. Elas foram postas em jogo. Então, esse é um texto do Agamben, né? E aí isso me remeteu a um trecho do Memórias que eu trouxe para ler para vocês, que é esse daqui. Outra coisa que também me parece metafísica é isto. Dá-se movimento a uma bola, por exemplo, rola esta, encontra outra bola, transmite-lhe um impulso, e eis a segunda bola a rolar como a primeira rolou. Suponhamos que a primeira bola se chama Marcela. É uma simples suposição. A segunda, Brás Cubas. A terceira, Virgília. Então, nesse trecho, eu vejo muito claro isso, né, essa inscrição desse jogo em que essas personagens, né, e também o autor, estão jogados, mas não realizados, e é uma jogada que depois atravessa o caminho do leitor também, né? Mas é um ponto em que esse autor pode marcar dessa forma, né? Inscrevendo, então, esse jogo para que haja essa encenação, né? Haja essa jogada entre as personagens e depois com o leitor. Agora, tem uma segunda parte da nossa leitura que vai se construir a partir da leitura da ópera bufa, né? Então, a Mirtz agora vai começar a apresentar. Então, pensar nessa relação desse jogo, desse gesto que se estabelece, né? Nesse momento também voltado para a leitura de um defunto autor que lê, escreve, e lê o que escreve, das leitoras e leitores que com ele participam, né?
do espetáculo da escrita. Interessante pensar a questão do espetáculo, né? Quando ele diz assim: veja-nos agora o leitor 8 dias depois da morte de meu pai, não é? Aqui você pensa o espetáculo, mas espetáculo também da escritura, não é? É interessante pensar esse paralelismo, né? Podemos dizer um desdobramento, não é? Esse espetáculo da escrita. Por quê? Porque você observa nos apelos rítmicos, em várias questões que a gente vai desdobrar, essa encenação, né, que vai acontecer em Memórias Póstumas. Então, pensar na ópera bufa, né, o que é a ópera? Né? Vamos dizer assim, inicialmente, século XVII, não é? Você tinha a ópera a tragédia e depois inventa-se, né, a ópera bufa, mais ou menos isso. A ópera bufa era um modo de descansar as tragédias da ópera séria. Mas quando chega no final do século XVIII, essa diferenciação desaparece, não é? Vai desaparecendo. E é interessante pensar nessa ópera, nessa comédia, né? Nesse divertimento jocoso, não é? Que antes eram tidos como intermédios, né? Porque entre um ato, que geralmente durava 1 hora, entre um ato e outro, a plateia, geralmente gente muito fina, precisava, porque isso era na dimensão dos palácios, né? Das casas dos poderosos, ela descansava assistindo alguma comédia para fazer com que baixasse um pouco, né, a tensão antes instalada com a tragédia. Então, pensar nesse paralelismo, inclusive o professor Kenneth, né, David Jackson, vai falar num texto que ele escreve, Machado Musical, vai falar sobre esse paralelismo, né? Quer dizer, se você tem na ópera bufa, ou na ópera, né, essa encenação cantada no ritmo da fala, e que conta com uma personagem central, super importante, que é o baço bufo, né? Uma figura de quem se exige uma enorme capacidade linguística, uma agilidade cênica, né? E que vai, vamos dizer assim, expressar, entre outros caracteres, trava-língua, trava-cérebro. Interessante pensar isso. Nessa fórmula, a gente vai ter, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, alguns elementos, não é? Por exemplo, quando ele diz, no capítulo 6, ele vai dizer o seguinte: Ximene, Quilho de Rodrigo, Quilho Cui. É interessante pensar que né, um francês macarrônico aqui, mas é interessante você pensar que esse modo, essas duas expressões, lembra, de alguma maneira, lembra um trava-língua, né? Na verdade, esse excerto, o autor tira de Alcide, né? Que é uma tragédia de Corneille, né? Que, na verdade, é quando aparece a Virgília, que assoma à porta do moribundo, né? Que quer dizer mais ou menos isso. Rodrigo, quem acreditara, ou quem diria, Ximena, quem diria, não é? É interessante pensar isso em francês, com esse som, realmente parece, né? Não vamos dizer que é um trava-língua, mas o som remete, não é, a uma construção, vamos dizer assim, estranha, não é? Engraçada também, não é? Com relação ao trava-cérebro,
quando ele vai falar no final sobre o pequeno saldo, né? o que houve de positivo na vida, né? Você precisa parar um pouco para pensar quando ele diz não transmitir a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Quer dizer, você para pensar, né? O seu cérebro dá um tempo para você raciocinar e pensar o que ele está querendo dizer. Ok? E agora a Vilma vai continuar falando sobre o paralelismo, os paralelismos. Então, o professor Kennedy, né, pesquisou então a influência da ópera e da música no método de composição do Machado, né? Por isso nos interessou bastante. E ele examinou os motivos, né, ligados à música que aparecem na obra toda do Machado, né, as referências, mas ele também buscou encontrar a encenação de uma cidade-teatro, né, na ficção do Machado de Assis. Então, a gente percebe, né, a importância da ópera e da música como um todo na obra machadiana, mas aqui, no caso do nosso romance, a ideia, então, é estabelecer essas características que estão presentes na ópera e que nós podemos identificar aqui nas Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Então, nós levantamos alguns elementos, eu vou comentar 2 com vocês agora, né? Esse deslocamento de sentido ao sem sentido, né? Na ópera bufa, por exemplo, há a personagem que é a serva patrona, né? Que é serva e é patroa ao mesmo tempo, né? É uma incoerência, assim, na perspectiva da cena lá do teatro. E aqui a gente também trouxe um trecho destacando essa, de uma certa forma, incoerência, né? Um deslocamento assim daquilo que seria esperado como um sentido para um outro que não apresenta sentido para a personagem, né? Ou para o autor. Quando ele diz mãe carinhosa, esposa imaculada, era força que morresse assim, trateada, mordida pelo dente tenaz de uma doença sem misericórdia, estabelecendo aí, pelo menos no pensamento do autor, uma coisa que não tem sentido, né? Como que uma pessoa tão boa pode ter tido uma morte assim, né? Uma outra característica das interrupções, e aqui eu fico pensando que é bem evidente esse gesto, né, quando ele diz triste capítulo, passemos a outro mais alegre, né? Quer dizer, ele poderia escrever todo um capítulo contando dessa tristeza e pular para um outro que fosse mais divertido, né? Mas ele mostra que para o leitor, né, que esse capítulo é triste, que ele vai passar outro mais alegre, né? E esses saltos que ele vai dando na obra, né, jogando o leitor para um lado e para o outro, e fazendo esses cortes, né, esses fragmentos assim que desestabiliza o leitor e vai mostrando, né, uma composição desse romance. Nós aprendemos que o romance nos ensina a ler, nos ensina o que é contemporâneo, mas tem um projeto aqui também de escritura, né, de romance, bastante interessante, que eu penso que é o que a contemporaneidade deseja fazer hoje, né, escreve dessa maneira, e ele já fez há tanto tempo. Então, é realmente esplêndido, né? Passo para a Mirtes agora. Bom, mais alguns componentes, como o ritmo irregular, né, que você tem, por exemplo, entre outros, no capítulo 139, quando ele vai dizer como não fui ministro, né, ele perde o cargo político, né, e aí ele escolhe não falar, ele escolhe o silêncio. É um capítulo cheio de pontinhos, cheio de reticências, né? Esse marca um ponto dessa irregularidade, entre outros, não é? Você tem também alusões históricos sociais, né?
esse trechinho aqui, não serias capaz de lá entrar hoje, curioso leitor. O mundo era estreito para Alexandre, né? Um desvão de telhado é o infinito para as andorinhas. Mas você também, muito marcante é o capítulo, né? Em que no jantar, ele vai falar sobre 1814, no jantar em 1814, o jantar em casa, ele com 9 anos, né? Dali vai sair uma cena muito engraçada, muito interessante, né? Que ele vai aplicar uma peça numa pessoa, mas no jantar em casa do seu pai, Brás, aos 9 anos, vai presenciar, né, em meio ao tom festivo, né, da festa e tudo, do jantar, um sujeito, né, falar meia boca sobre um carregamento, né, o carregamento de escravos vindo de Luanda, né, e a referência a 40 cabeças. Né. Quer dizer, aqui há uma alusão histórico-social super importante, né, que vai contrastar com a preocupação do Brás, que é a sobremesa que ele está perdendo, né? Porque a pessoa que depois ele vai aplicar vai aplicar o golpe é quem está glosando, né? Está falando, tem-se um tema, ele glosa e a sobremesa vai ficando cada vez mais tarde e ele acaba sendo retirado para dormir. Bom, agora eu passo para a Vilma para continuar a nossa. Sim, há uma personagem, né, do Machado de Assis, Luiz Batista, em Ressurreição, ele diz: a vida é uma ópera bufa, com intervalos de música séria. Né? Então, aqui nessa perspectiva que nós estamos traçando, né, ler a partir da ópera, recolhendo então essas ações que são comuns lá na ópera e que a gente identifica no romance, nós temos aqui mais 2 pontos, né? As fórmulas frasais, que são construídas para manter a atenção do leitor. Então, matamos o tempo nos enterra. Há uma parte no romance que ele cita várias delas, né? Depois a frase e a fala do ritmo da composição melódica, né? Esse traz, 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 fazia o vilaça batendo com as mãos uma na outra. O rumor cessava de súbito como um estacado de orquestra e todos os olhos se voltavam para o glosador. Então, mais do que saber o que diz o Brás Cubas, enxergar aquilo que está inexpresso, né? Já que o traço desse autor é a inexistência. Então, pensar nesse teatro, a mim me parece pertinente fazer essa relação, né, com essa encenação do livro e a encenação do palco, né, como um grande teatro. Então, nós fomos fazendo essa recolha dessas características que têm semelhança, assim, né, que dialogam, pelo menos, entre a obra e a ópera bufa. Então, agora a Mirtz continua. Bom, seguindo essa linha, ainda vale observar as referências, né, nas memórias ópera, né, digamos, as alusões à música, dança, aos espetáculos da Rio de Janeiro do final do século XIX. Então, quando ele fala, a primeira vez que pude falar à vigília, depois da presidência, foi num baile. As moças falavam das modinhas que haviam de cantar ao cravo, no minuete, do solo inglês, né? Não faltava matrona que prometesse bailar um 8º de compasso, ou o senhor há de valsar comigo, né? Na verdade, eu tinha fama e era valsista emérito. São marcas, né? São indícios, né? dessa familiaridade, dessa proximidade com o universo sonoro. E a Vilma agora vai falar também, continuar falando nessa linha, vai continuar falando de uma outra cena super. Sim, o Machado, então, né, tem escrito na obra dele toda essa importância da música e da ópera
em especial que nós estamos tratando aqui, né? O Machado traduziu libretos de ópera, publicou críticas musicais, ele até foi presidente de um clube chamado Beethoven, né? Machado e Alencar, eles se encontravam na livraria Paula Brito e também na editora de Arthur Napoleão, para ouvirem os seresteiros, as modinhas, né? Apreciava muito a música. Então, a gente se pergunta, né? De que forma essa música entra nessa composição e como ela também nos ajuda a entender o autor como gesto, né? Esse gesto como a Agamben coloca, né, desse atestado dessa ausência. E aqui nesse texto é um texto que aparece uma cantora bastante importante e famosa na época, né, a Candiani, e eu vou ler para vocês. O Lobo Neves compra ingressos para a ópera enciumando Brás Cubas. Que é? Perguntou Virgília. Adivinha. Virgília sentara-se ao lado dele, pegou-lhe numa das mãos, compôs-lhe a gravata e tornou a perguntar o que era. Nada menos que um camarote. Para Candiani? Para Candiani. Então, aqui também um trecho bastante revelador dessa presença, né, da ópera e da música nas Memórias Póstumas de Brás Cubas. E agora, então, eu também já finalizando, né, já penso aqui nesse gesto, né, como um encontro de uma história, né, que não é a história de uma vida, de uma biografia, mas talvez o encontro da própria vida, como num espetáculo de teatro, né, e passo para Mirtz. Bom, é interessante a gente pensar, né, nesse gesto autoral, não é? É interessante a figura que abre essa apresentação, machados, né, que se fraturam e que se compõem, não é? E que ganham uma figura diferente daquela, digamos assim, até de um Machado embranquecido que houve durante tanto tempo, não é? E desse Machado que continua, não é, movimentando a vida literária brasileira. Ao mesmo tempo, é interessante pensar nesse gesto, como diz o Agamben, né, quando ele diz que uma subjetividade na linguagem, jogando na linguagem, com a linguagem, uma subjetividade cria uma outra forma de vida, não é? Essa instância autoral que desenvolvemos uma reflexão sobre ela ser, vamos dizer assim, até certo ponto problematizada, porque você tem que buscar esses gestos no que ele tem, não é? De mostrar quem está falando agora, quem não está falando agora, quem se esconde, quem não se esconde. Mas, ao mesmo tempo, essa última fala da Vilma mostra o quanto essa figura, que é fantasmática, é composta de rastros do autor real, né? Do conhecimento de mundo, de vida. Existe, é claro, uma perspectiva outra de mundo, mas ela é formada a partir de uma perspectiva criadora, não é? E aí, para final, a gente pensa até naquela figura das bonecas matrioska, né? E é interessante pensar, porque procurando sobre isso, eu não sabia, a Vilma também não, que a boneca matrioska, a gente pensa sempre que ela é russa, mas parece que não. Até isso, ela tem uma origem numa figura do Buda, né? na feira industrial, acho que 1900, ela tem uma origem ali e ela fica conhecida como a boneca russa. Interessante pensar nessa origem aí, que já vamos dizer assim,
estranha, complexa, não é? Então, pensando nisso, nós fizemos esse texto a título de, vamos dizer, até de uma brincadeira, da proposta de uma brincadeira. Dizem que aquele que comete um ato assassino sempre volta disfarçado à cena do crime. A título de atribuir um toque de humor à finalização desse trabalho, vale pensar em Brás Cubas como uma personagem, baço bufo em cena, atrás de quem, vez ou outra, assoma uma figura fantasmática que, parecida com o autor real, dá uma piscadela e desaparece? E aqui a gente lembrou dos filmes do Hitchcock, que aparecia sempre, uma pequena aparição nos seus filmes, mais contemporaneamente agora, né, o Tarantino, que também faz a mesma coisa, e lembrar da fala inicial da Vilma, quando ela associa, fala sobre o Agamben, e o Agamben fala sobre o cinema, do resgate dessa figura. E era isso que a gente tinha para apresentar para vocês. Muito obrigada e até breve. Seu microfone está desligado, Rosa. Tá. Mas vamos agora dar início ao debate. Questões que vocês tenham, que vocês gostariam de colocar para a Mirtes e para a Vilma. Bom, só para dar o start, né, eu pensei, quando vocês começaram a falar da ópera bufa, eu pensei, bom, mas cadê a morte? Né? Cadê o tema? E aí, fui percebendo como vocês foram, que sacada vocês tiveram, né? Porque não é alguma coisa aleatória. Realmente, né, você tem muitos traços em Memórias Póstumas, e que se desenvolve depois. Dom Casmurro tem a ópera inscrita lá, essa citação que a Vilma trouxe de um outro romance do Machado, mas qual o vínculo com a morte, né? Então, aí ficou muito interessante ver que vocês atuaram como editoras, né? Quer dizer, não precisa o autor permitir essa correlação. Vocês, como leitoras, traçaram isso, e com isso mostraram o lugar do morto no jogo da escrita. E, a essa altura, quem é o autor que fez essa correlação com a ópera bufa? É Machado, é o defunto autor? São os vazios deixados lá, ou esses gestos inacabados, né, de estarem estar presente, essa piscadela a qual vocês se referiam, que faz com que esse leitor tenha uma atuação realmente, né, um papel preponderante. E ali vocês foram autoras, vocês passaram a praticar o que é um texto escrevível, o que é escrever uma leitura, como o Barthes coloca, né? Vocês fizeram isso e, portanto, deixaram visível esse lugar do gesto autoral, essa ausência e presença, né? Esse lugar da morte do autor, nesse sentido, né? Muito interessante. Gostei muito. O que vocês teriam a dizer assim? O que isso tem a ver com a morte? Eu queria primeiro parabenizar a Mirtes e a Vilma pela apresentação, foi muito bacana, e eu adorei esse final, porque a fala de vocês era sobre a morte, né? Sobre a morte do autor, e aí vocês fazem um longo percurso, passam por um monte de coisas interessantes, e no final, esse autor que volta como assassino ou como diretor do filme para dar aquela piscada, ele institui ali, né? Ele faz o gesto dessa morte que está ausente, mas está presente. E aí eu fiquei pensando nas nossas falas, porque é muito comum, assim, muito natural, que a gente, quando fale do livro, a gente está falando, não, porque o Brás Cubas, porque o Machado, porque o Brás, porque o Machado. É muito comum que a gente faça esse ato falho, né? A gente sabe a diferença do autor e do narrador, mas quando a gente está falando, é muito comum
que a gente misture. Eu acho que é nesse momento em que a gente fala o Machado que ele está aqui fantasmaticamente piscando para a gente na leitura, né? Como esse retorno aí do assassino que volta à cena do crime. Achei uma imagem assim incrível, muito inusitada, mas muito precisa sobre a questão da morte, assim, né? Saiu do senso comum da gente ficar falando do autor morto. Achei que foi muito bacana, muito interessante. Legal. E é interessante pensar também, né, a ópera bufa. Qual é o material da ópera bufa? Né? São as fraquezas humanas. Não é? Memórias Póstumas trata disso. Né? Embora você tenha uma dessacralização da morte, também, não é? Aqui, se a gente pensar no livro de onde sai esse texto do Agamben, ele fala de profanação, né? Você tem a morte como um objeto profanado, que vai ser colocado em discussão. Você não tem algo, né, que está no divino. Não tem. A morte faz parte da discussão cotidiana, não é? De uma das misérias. Né? De uma das misérias. A miséria maior, a maior falta de sentido da vida é a morte mesmo. Verdade. E aí também tem o tragicômico, né, Nils? A ópera bufa, você tem as duas coisas, né? Uma tragédia, mas também é uma comédia, né? Isso. Verdade. Ela deixa, né? Quando você chega no século XIX, já não há mais essa divisão entre a ópera bufa e a ópera séria. E a ópera séria. Não há mais. Então, você tem Rigoletto, né? Você tem La Traviata. Você já não tem mais essa divisão entre a séria e a ópera bufa. Mas é interessante você pensar a figura do Brás como um baço bufo, esse ser, né, capaz, imensamente capaz do ponto de vista linguístico, não é? Que esse jogo coloca na voz do Brás toda essa memória, né, que aparece e desaparece, é memória e não é memória, também é esquecimento. Sim. Não é? Verdade. Alguém mais teria alguma questão ou algum comentário a fazer? Precisa ser uma questão. Eu gostaria de falar assim, primeiro parabenizar, né, a Vilma e a Mirtes por uma leitura tão original, né, tão nova, como propõe a própria metodologia do romance, né. Eu acho que vocês conseguiram traçar na apresentação de vocês um percurso muito parecido com o que o próprio Brás faz na hora de contar suas memórias, né. E eu fiquei pensando muito ao longo da apresentação de vocês esse lugar da morte, porque a gente relaciona a morte ao personagem narrador, né, o Brás Cubas, que, enfim, o corpo físico morreu e ele está aí no lugar dessa voz. O Machado como autor biográfico, né, que já não existe mais no nosso tempo cronológico, mas está aí nesse kairós do texto. E todas essas ruínas, né, que a gente falou já na outra apresentação, que são como um fragmento de morte mesmo, né? Então, é um livro em que a gente lê a morte muito mais do que outra coisa nessa palavra, né? A palavra como morte, mas não como, de novo, né? Trazendo aquela questão da origem, não como encerramento, mas como esse berço sepultura, né? Que contém todas as leituras possíveis e imagináveis, enfim. Então, achei muito interessante essa questão da ópera. Nunca tinha pensado por isso, nunca tinha feito esse tipo de relação. Eu falei, nossa, é mais uma ruína que tá aí, né? Que tá aí nessa campa, mais berço, né? Então, novamente, nasceu aí uma nova chave de leitura que eu achei muito legal. Parabéns. O interessante, Bia, é que Machado compôs alguns versos para Candiani. Né? Fazendo essa pesquisa, a gente descobriu umas coisas interessantíssimas, né? É que ele, os primeiros 15 anos de vida literária, foi muito boêmio, o Machado. Junto com a Candiani, havia mais 3 cantoras, né? Divas de teatro, divas
da música, né? E que havia grupos de jovens rapazes que eram fãs, era fã-clube, cada uma. Como houve aqui, na década de 50, Emilinha e Marlene, por exemplo, não é? Muito interessante isso. É uma imagem que você não tem, né? Tem um livro do Massa, que é A Juventude de Machado, muito interessante. Né? Coisas que você não imaginaria. Ele fazer poema para uma cantora, para uma soprano. Né? Foi muito legal. Essa pesquisa foi muito interessante. Bom. E aí, alguma questão mais? Ou comentário? Eu gostaria de... Bom, primeiramente, eu gostaria de parabenizar a Mirtz e a Shirley pela essa apresentação. Foi, para mim, nossa, muito rica a apresentação, de pensar nesse espaço da morte, né? E sair desse lugar comum da morte. E ao longo da apresentação, tanto no que as meninas de ontem compartilharam, a Ana e a Bia compartilharam ontem conosco, e hoje, o que fica também é a questão, né, a obra em si mesma é tudo, né? E pensar isso, que é algo também que eu vou tratar na minha apresentação, da questão da metaficção, né? Como o Machado já traz para nós, num momento em pleno realismo, né, acontecendo, ele já traz para nós essa quebra desse pacto, né, essa mímese, né, do realismo. Ele já vem mostrar para nós que tudo é ficcionalidade, né, tudo que é ficção. Então, a obra em si mesma é tudo, quer dizer, olha, não é o que está fora, não é o que vale, todo esse construto ficcional, né? Então, pensando nos grandes nomes que a gente tem, metaficção não é uma coisa nova, né? Mas, e como no próprio prólogo, ele já traz alguém que faz metaficção, né? Que é o Tristram Shandy, né? Então, como a gente já tem um Machado muito à frente, se colocando junto aos grandes, né? Num Brasil de poucos leitores, num Brasil que não estava preparado para isso. Então, quando a Mirtz e a Shirley mencionaram a obra em si mesma é tudo, isso me veio à cabeça, e pensar como também essa própria morte, uma morte do próprio que estava se construindo aqui, o que estava se fazendo aqui, e ele vem para trazer um novo, né? Para trazer algo que inova, a ficção em si mesma, isso é tudo. Então, parabéns para as meninas, adorei a apresentação de hoje. Muito bom. Alguém mais? Então, se não houver mais questões, nós finalizamos aqui, e deixo também os meus parabéns à dupla, né? Acho que essa série está sendo muito interessante, uma contribuição grande que nós estamos dando para esta obra machadiana, uma verdadeira obra-prima, um texto sempre escrevível e renovado, para que a gente possa compartilhar com os demais, né? Acho que isso é o que nós buscamos, e isso vem se realizando da melhor forma possível. Então, muito obrigada a todos, e encerro já anunciando o próximo seminário, cuja temática será o lugar do leitor. Boa tarde a todos e obrigada pela presença.